Olá, tudo bom com você? Como é que foi a sua semana? Espero que tenha sido uma semana muito abençoada para nós aqui do Ministério Integre. Foi uma semana bem atípica, a gente teve um trabalho muito especial que nós fizemos como Ministério Integre. Uma equipe nossa foi para o Rio Grande do Sul aí há 2 semanas atrás. O pessoal retornou recentemente. Pudemos fazer ali um trabalho na cidade de Porto Alegre, na cidade de Canoas, e na cidade de Gravataí. Então foi muito especial para a gente. E se você quiser saber um pouco mais do que aconteceu, entre em contato com a gente. A gente vai poder mostrar um pouco das fotos, daquilo que aconteceu e também indicar. Provavelmente, em setembro, a gente deve fazer uma nova viagem para lá. Quem sabe você vai com a gente para ser uma bênção ali também. Mas hoje, nosso assunto aqui não tem a ver tanto com o Rio Grande do Sul. Na verdade, não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, mas tem a ver com muitas tragédias que aconteceram também em lugares bem diferentes. E para a gente falar um pouco sobre essas tragédias, falar sobre esperança, falar sobre a graça, falar também sobre como Deus olha para a vida das pessoas, está aqui comigo a Carol. Tudo bom, Carol? Isso aí, Gil. Nossa, e como a gente vai ver uma sequência de coisas tristes, né? Uhum. Mas o livro de Crônicas, ele não é sobre tristeza, é sobre esperança. É sobre a gente aprender com os erros do passado, aprender o que não fazer e bola para frente, porque a vida continua. Exatamente, isso. Exatamente. E é interessante porque a gente vai falar hoje sobre o finalzinho do livro de Crônicas e o comecinho do livro de Jó. E o livro de Jó é um comecinho assim, começo. São só os 4 primeiros capítulos, tá? Então a gente vai falar do capítulo 18 até o 36 de 2 Crônicas e depois do 1 ao 4 do livro de Jó. Então, e são muitas histórias que são bem marcantes daquilo que envolve esses dois textos que envolvem decisões erradas de algumas pessoas, que levou a muito sofrimento, e uma outra história que não mostra uma decisão errada necessariamente da pessoa, mas que também revela muito sofrimento na vida de alguém. E quando a gente olha, por exemplo, o início do capítulo 18 de 2 Crônicas, a gente já vai ter que é uma profecia contra Acabe. E Acabe, gente, ele foi assim um ícone daquilo que é ser um rei ruim, naquilo que envolve toda essa perspectiva desses reis que aconteceram. Ele não é o grande ícone, né? Porque geralmente quando a gente fala sobre um rei ruim, a gente fala sobre andou mal como Jeroboão, né? Porque foi aquele primeiro do grande cisma ali, e que inclusive do Reino do Norte seria um começo de um legado de um novo reinado. O próprio Deus vai falar isso, olha, se você tivesse obedecido, você teria também até uma dinastia. Mas ele, sem sombra de dúvida, foi o ápice daquilo que foi a maldade, a perversidade e a destruição daquilo que envolve o governo, né? A liderança do povo, porque ele casou de forma errada, ele levou o povo a viver de forma errada, o número de idolatria assim, foi aquele exponencial durante o seu reinado. Foi o fundo do poço, né, Gil? Foi o fundo do poço. E é interessante a Acabe aparecer aqui, porque assim, Crônica está dando ênfase para o Reino do Sul, né, para Judá, é o pessoal que voltou. E aí Acabe, ele é um rei do norte, na época, né, quando ainda existia o Reino do Norte, mas ele é um referencial de uma coisa tão ruim que ele precisa aparecer aqui. E o que acontece? O que eu achei interessante nesse começo é que esse rei do sul, o Josafá, resolve se entrelaçar com esse rei do norte que é ruim. Uhum. E aí a gente fica pensando, nossa, mas será que ele não tinha noção? Será que ele não tinha consciência do quão terrível era Acabe, do quão distante de Deus, do quão idólatra, do quão pagão, do quão mau era esse rei? Ele resolve dar o filho dele para se casar com a filha do Acabe. E aí eu fico pensando nas nossas decisões também, hoje. Josafá, que fala da história dele um pouco, né? Ele não era um rei tão ruim assim. Mas essa aliança que ele fez deu uma degringolada. Não só no reinado dele, mas nos reinados posteriores, né? Do filho dele. Aí a gente vai ver aqui mais para frente que o filho de Josafá, porque tinha uma esposa ruim, né? Se casou com a filha do Acabe. Aí o neto de Josafá, o filho dele, recebia conselhos dessa mãe
que era muito ruim também. Então, as decisões que a gente toma hoje, elas não vão afetar só a gente. Os relacionamentos que a gente escolhe hoje, ou as parcerias que a gente escolhe hoje, as pessoas com as quais a gente escolhe se envolver, elas vão influenciar todo um contexto à nossa volta, e isso vai se desdobrar em consequências muito ruins para as gerações que vão vir. Hoje a gente, como jovem, não pensa muito, né? No que vai acontecer daqui 50 anos. A gente nem liga para isso. Isso é um ponto importante. A gente nem está preocupada. Mas esse texto de crônicas, essa história que está sendo recontada, vai mostrar para a gente que afeta sim, que é muito ruim a gente se associar. Exato. Com pessoas que declaradamente afrontam a Deus, que são completamente distantes dos princípios e dos valores que não combinam com os nossos, né? Isso é muito grave. E como às vezes parece que a coisa é tão assim, sabe, não precisa ser uma coisa de uma ruptura grande, mas são pequenas brechas que a gente vai dando e que vai, sabe, alargando o caminho dessa nossa distância, talvez, vamos dizer assim. Porque são essas pequenas decisõezinhas, talvez às vezes concessões, que a gente faz e que vai levando a coisa para o buraco mesmo, que a coisa é complicada. Eu tô um pouco nessa vibe. A gente estava conversando até outro dia, eu e a esposa, né, eu e a Vaninha, da posição que a gente tem hoje, né? A gente está aí com uma certa idade, a gente já não, vamos dizer assim, já passou dos 20 anos. Pouquinho. Né? E a gente olhando para algumas coisas, né, do passado, semana passada, essas 2 últimas semanas, eu me encontrei com 2 colegas meus de tempo de faculdade, né? Então, quando eu fui agora, na semana do dia 15, eu fui para o Rio Grande do Sul, encontrei com um amigo de faculdade lá, o Lucas, e agora, nessa semana agora, até ontem, né, dia 27, eu estava com outro amigo meu, o Wagner, que também estudou comigo com o Lucas. E com o Wagner, principalmente, a gente estava conversando sobre exatamente essas questões dessas decisões da vida e como os caminhos vão se dirigindo, tanto para aquilo que é positivo como para aquilo que é negativo. E, às vezes, pequenas coisas que a gente faz abrem portas para coisas positivas, e pequenas coisas que a gente faz abrem portas para um desfiladeiro de um mergulho profundo numa coisa que às vezes fica complicado de voltar. E isso, então, que a Carol estava falando é muito interessante, porque se a gente olhar, por exemplo, para os reis, como, por exemplo, para Salomão mesmo. Salomão era um homem extremamente inteligente, era um homem, enfim. Ou se a gente olhar para Davi, é interessante, por exemplo, aquela realidade, né? E o exército foi lutar e Davi não foi, e aí foi até em cima do palácio, aí foi uma decisão que, poxa vida, não, já tantas batalhas, essa vez eu vou ficar aqui, aí eu não tô fazendo nada, fui ali no terraço, opa, vi ali, e trouxe uma grande desgraça. É uma concessão pequena que abre espaço para outra coisa, que vai abrindo, vai se alargando, e aí é uma enxurrada que a gente não consegue mais segurar. E às vezes, até o que eu estava querendo mencionar, isso é isso. Às vezes, quando a gente é jovem, eu tô falando isso por mim, eu não sei como a Carol depois pode falar por ela, mas eu, por exemplo, às vezes eu ficava com muita raiva, às vezes, de pessoas mais velhas que vinham falar comigo sobre alguma coisa assim. Cara, olha, vamos até não falar sobre coisas assim necessariamente de uma coisa errada, mas, por exemplo, saúde. Cara, tu é jovem. Eu falo para as minhas filhas, afinal eu tenho uma de 21 já e uma de 17. Uma outra, e eu falo assim, olha, não vira à noite fazendo esse negócio. Dorme, descansa bem, e amanhã você acorda até um pouco mais cedo e pega essa coisa para continuar. Não, mas eu trabalho melhor à noite. Eu falo, olha, mais para frente, isso conta chega. Vai cobrar de você. Escuta o pai, né? Às vezes a gente não toma isso em consideração, porque a gente acha que essas pequenas concessões ou essas pequenas decisões, elas não afetam, porque na verdade no dia seguinte eu tô bem, né? Eu sou jovem, então, tipo, eu acordo, tá vendo? O pai não sabia de nada, olha aí, eu fiquei até de madrugada e agora acordei cedinho, eu acordei até primeiro que ele, tô acordado. Isso vai cobrar. E é muito interessante porque justamente a gente não se dá conta, porque a gente não experimenta na pele aquilo na hora,
Então, parece que quando a gente não sofre a consequência de alguma coisa na hora, o que é pura graça e misericórdia de Deus, porque ele poderia fazer com que a gente sofresse as consequências na hora, né? Mas Deus, ele é longânimo, né? Para usar uma palavra difícil aqui. Deus é longânimo. Ele espera, ele aguarda, ele espera a gente retornar, ele espera a gente se dar conta de que aquilo que a gente está fazendo, que as nossas tomadas de decisão estão indo numa direção que não vai dar em coisa boa. Então, pode ser que esses reis aqui, eles não se dessem conta na hora daquilo que eles estavam fazendo. E uma tomada de decisão, assim, aparentemente uma coisa que seria boa, né? Vamos unir os reinos aqui, né? Já que somos todos povo de Deus, vamos juntar de novo, Judá com Israel, vamos fazer uma coisa só novamente. Mas isso não foi... Deus não foi consultado, isso não foi analisado, não foi feito com sabedoria, e a conta lá na frente, olha, foi alta. A conta foi alta. O que me leva a pensar sobre outra coisa, na verdade, agora mudando de assunto, puxando um pouco mais para frente no livro de Crônicas, que a gente não necessariamente precisa ser refém das decisões dos nossos pais. E isso é uma coisa que tanto o livro dos reis, como a gente já viu, quanto o Crônicas ressalta de novo aqui, que reis bons têm filhos maus, mas reis maus também produzem filhos bons, porque cada um toma sua própria decisão. Sim. Então, ainda que os nossos antepassados tenham tomado decisões ruins ou tenham feito coisas que façam com que a gente sofra algumas consequências hoje, a gente não é refém disso, Gil. A gente pode tomar nossas próprias decisões, e como o próprio texto de Crônicas fala, né? Até mais lá para frente, um rei que é icônico, né? É o Ezequias, porque ele busca a Deus, ele faz as coisas conforme Deus estabeleceu, ele tem essa intenção de retornar, de voltar para aquilo que é como Deus gosta que as coisas sejam feitas, e isso é muito valioso. Então, isso mostra pra gente que a gente tem capacidade de mudar, de retornar, de não ser refém das consequências. A graça de Deus também que nos ajuda, né, nesse ponto. Exatamente. A gente buscando a Deus, a gente pode quebrar isso. E esse ponto é o que eu tinha separado. O capítulo, na verdade, que eu tinha separado pra gente conversar aqui, foi o capítulo 34. Até porque a gente está lidando com essa realidade, nosso tempo de bate-papo aqui é do Ministério de Jovens, né? Lidando aí com jovens, é claro que é jovem de qualquer idade. Que bom. O capítulo 34, ele mostra uma informação para mim bem interessante. Ele fala sobre Josias, e Josias é um rei muito conhecido, porque Josias foi aquele que trouxe as reformas do templo, trouxe essa reforma religiosa para o povo que estava caminhando de um passo muito largo para a idolatria, e trouxe novamente a lei do Senhor e o povo a viver a lei. Mas a informação que a gente tem sobre Josias é a seguinte, eu vou ler só esse pedacinho porque eu achei interessante, tá? É o capítulo 34 no começo. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. 8 anos. E aí o versículo 3 vai dizer assim, no 8º ano do seu reinado, e ele ainda faz a questão de mencionar, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Então, acho bem interessante porque o foco aqui principal, então, na verdade, não é nem na realização ou não de Josias. Ele foi um excelente rei, que trouxe a reforma, trouxe tudo, mas o ponto aqui é exatamente esse que a gente estava falando agora, que a Carol mencionou. Nós temos a possibilidade, independente daquilo que envolveu a realidade histórica, se for positiva ou negativa, de ter uma guinada quando nós estamos nessa conexão com Deus, buscando nele essa força e essa sabedoria para poder fazer a coisa certa e entender qual é o caminho que nós precisamos trilhar. Porque às vezes a gente usa, e aqui, pessoal, eu não estou falando nenhum tipo de mal no sentido de fazer um julgamento, mas às vezes nós usamos as coisas ruins do nosso passado como nossa muleta para os nossos erros do presente. E isso não funciona, não é bem assim que a coisa caminha. Na verdade, todos nós aqui, eu sei que a Carol passou, eu conheço algumas coisas da Carol, a Carol também conhece muitas coisas da minha vida, e ela também sabe que eu também passei por vários
problemas e perrengues na minha estrada da vida, vamos dizer assim, né? Mas as decisões que nós tomamos quando as coisas são ruins, elas demonstram o nosso caráter e, principalmente, demonstram o nosso relacionamento com o nosso Deus. Porque exatamente quando a coisa está mal e a gente decide agir em amor, como, por exemplo, né, nós temos, olha, se teu inimigo tiver sede, dá para ele de beber. Então, tipo, não é quando, não, ele é meu inimigo, então ele tá com sede, eu vou jogar areia na boca dele, né, para ficar areia quente ainda, né? Essas decisões que nós tomamos no meio sabe, quando a coisa tá quente, elas demonstram exatamente essa nossa conectividade. E Josias foi um marco disso. Um marco de alguém que bem cedo buscou o Senhor e procurou fazer um bem para o povo, uma reforma, e até hoje ela é mencionada como uma das coisas mais interessantes e importantes que teve o povo de Judá. Edil, é muito, muito legal a gente ler com cuidado esses textos e perceber, né, alguns detalhes, porque Josias foi esse cara, né, que resolveu, bem jovem ainda, fazer diferente do pai e do avô, porque o Ezequias foi o bisavô, né? O pai e o avô dele foram péssimos, foram terríveis, foram maus. Então ele fez diferente. E aqui foi quando eles encontraram, separei também um pedaço do texto que fala que eles encontraram uma cópia, a mensagem fala assim, uma cópia da revelação de Moisés. Eles encontraram o texto bíblico. Exato. Eles falaram, nossa, estava perdido, e nós achamos. E uma coisa que é interessante, que a gente vê ao longo dessas histórias, né, contadas pelo livro das crônicas, é que vários reis, quando confrontados com a palavra de Deus, eles ficavam nervosos. Eles mandavam os profetas embora. Eles falavam, não, a gente não quer saber disso. O que eu quero é a minha vontade. Vocês estão falando contra aquilo que eu quero fazer. E Josias, quando encontra a palavra de Deus, ele cai em desespero. Ele fala, gente, a gente não estava fazendo nada do que deveria fazer. Então, eu acho uma coisa muito interessante também. O que é que acontece com a gente quando a gente é confrontado pela palavra de Deus? Quando a gente se depara com as coisas, com a vontade de Deus, como Deus criou para ser, a gente faz o quê? A gente se revolta e fala, não, eu quero fazer do meu jeito. E aí a gente já viu em vários exemplos aqui de crônicas que isso não dá certo, que isso só é fundo do poço. Ou a gente retorna como Josias e fala, gente, vamos fazer do jeito como Deus quer, porque é assim que a coisa funciona. Isso é muito interessante. É muito interessante mesmo. E sem sombra de dúvida, essa é a marca daquilo que vai ter. Se a gente for pensar, essa história toda é maluca, né, Carol? Porque, cara, era o povo de Deus. Na lei tinha as ordens de como o rei deveria governar, e simplesmente nós estamos sobre Josias, e os caras nem sabiam que existia onde estava a cópia do livro. Significa que esses reis do passado, tipo, nenhum deles estava nem aí para isso. Olha quanto tempo já se passou, e aqui fala que finalmente foi feita uma Páscoa desde a época de Davi, que não se fazia uma Páscoa certa, com a data certa, com os rituais certos, do jeito certo. Olha quanto tempo eles passaram sem entender, sem compreender, sem buscar realmente aquilo que Deus gostaria que fosse feito. Que loucura. Isso, pessoal, é muito legal, porque a gente falou um pouquinho já no outro vídeo, né, falando sobre o comecinho de Primeira e Segunda Crônica, mas o que a gente tem? Mais uma vez, só para a gente relembrar. Quando a gente fica perguntando, mas por que repetição dessas histórias? E as histórias não são repetidas. O livro dos reis foi escrito para explicar, de certa forma, por que o povo foi para o exílio. Certo? Agora, é que na nossa Bíblia, né, o livro de crônicas vem logo depois de reis. Mas no texto hebraico, o livro de crônicas é o último livro do Antigo Testamento. É o livro para o pessoal que está voltando do exílio ter esse livro e falar assim, poxa vida, o que a gente vai fazer de diferente para não cair de novo no mesmo erro? E agora, de certa forma, os capítulos finais do livro, eles vão mostrar, olha, teve alguém que encontrou a lei, fez a Páscoa, fez a celebração dessa comunhão e relacionamento com Deus, estava caminhando bem, mas os outros reis caíram, não seguiram o mesmo caminho, e aí o povo foi para o cativeiro. Tanto que termina com a queda de Jerusalém no capítulo 36, e tem ali o decreto de Ciro, só para fazer o fechamento, mostrando o quê? Olha, se a gente for como Josias, buscar ao Senhor e fazer a sua vontade, cara, vai dar tudo certo.
vai dar bom pra gente. A promessa da aliança de Deus vai estar sobre nós. Porém, se a gente for como esses outros reis que não deram ouvidos a isso, o cativeiro está aí. Porém, ainda assim, a graça de Deus e o amor dele é incondicional sobre o seu povo. E o livro vai terminar exatamente mostrando isso. Mesmo que a queda seja evidente, a restauração também é uma realidade para a nossa vida. E assim a gente termina de uma forma bem interessante. Por quê? Porque o próximo livro agora que a gente vai estudar mostra uma outra realidade, que talvez possa falar assim, pô, então é isso? É só eu fazer tudo certo que vai dar sempre certo? E aí a gente vê um cara que, peraí, a Bíblia diz, o próprio Deus chega e fala assim, ó, viu meu servo Jó? Esse cara é bom. E ainda assim sofreu muito da vida. E aí que a gente tem esse balanço, né, Carol? Tem uma mensagem do Saião muito interessante, Dil, que ele fala, o título da mensagem acho que é mais ou menos assim, o único que o próprio Deus recomendou. Foi essa mesmo. Porque você já imaginou o próprio Deus falando a seu respeito, que você é justo? Como é isso? Isso é uma coisa incrível. Então, o livro de Jó já começa assim, né, dando abrindo, a gente fazendo um arregalar de olhos, assim, como assim? O próprio Deus, né? Primeiro que aí aparece, o que eu acho muito legal é que o finalzinho do livro de Crônicas fala sobre isso e o comecinho do livro de Jó também, que no fim das contas, Deus é o soberano. Deus é o dono de todas as coisas. Deus é quem manda o povo de Judá para o exílio, mas Deus é quem levanta o Ciro para retornar com esse povo. Então, Deus é quem coordena toda a geopolítica e, no fim das contas, o diabo tem que pedir permissão para Deus para fazer alguma coisa. Então, o diabo chega lá e ele fala, e aí o próprio Deus mostra para o diabo, você está vendo, ó, o Jó, olha que beleza que ele é, olha como ele é, né, justo e é muito interessante. Mas aí o que eu acho mais interessante também, aqui na mensagem fala assim, que Satanás retruca. O senhor acha que Jó é assim, por pura bondade de coração? Ninguém é tão bom assim. Então, Satanás joga essa, né? Parece que aqui no começo ele fala que o Senhor mima como se fosse uma criança. Cuida de tudo para que nada de mal aconteça a ele. E ainda abençoa tudo que ele faz. Quem não seria fiel desse modo? Isso me fez lembrar uma coisa, Dil, que aconteceu comigo hoje de manhã. Eu estava... consegui resolver uma situação. Eu estou desde ontem à noite tentando resolver uma situação. E aí hoje de manhã, finalmente, eu abri o WhatsApp e falei, que bom, deu tudo certo, consegui resolver, Deus é bom. E aí eu parei. E eu falei, será que Deus é bom só quando eu consigo resolver as coisas? Será que Deus é bom só quando dá tudo certo na minha vida? Será que Deus é bom só quando... da minha perspectiva, está tudo encaixado, está tudo alinhado e eu estou entendendo tudo que está acontecendo? Será que Deus é bom só nesse momento? Jeito? Nesse momento? E aí, Jó dá um tapa na cara da gente, né? Porque mais ali no capítulo 1, versículo 22, depois que acontece, né? Depois que ele é atingido e tudo, e Deus dá permissão para o diabo fazer o que, né? Jó come o pão que o diabo amassou, né? E ele fala assim, Jó fala, mesmo atingido por tanta desgraça, Jó não pecou, nem culpou a Deus de nada. Isso é um grande desafio para a gente. Conseguir perceber a soberania, o amor, a bondade, a grandeza de Deus, ainda que eu esteja numa situação muito difícil, sofrendo uma injustiça e que eu acho que não fiz nada para merecer aquilo. Isso é um desafio. Eu acho realmente bem interessante isso, né? Porque a gente tem o quê? A gente tem essa realidade de um homem que ele parece nem ser humano, vamos dizer assim, para a gente colocar, né? E é interessante que o livro ele não tem nenhuma proposta que a gente, vamos assim, que a gente se fique se apegando para tentar fazer uma explicação muito detalhada sobre as coisas, porque terra de Uz, quando? O que acontece? A gente não sabe nada. Nada. Quem é Bildade? Quem é Zofar? Quem é Jó? A gente só sabe que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal.
que fazia sacrifício pelos seus filhos, ou seja, amava a sua família, que estava preocupado com a vida espiritual da sua família, enfim, que tem todas essas coisas, e aparece um cara, né, aparece aqui o personagem, um cara não, né, que é o Satã, né, ali é o texto, que tem exatamente essa proposta de ser o adversário, de ser um acusador, de ser aquele que vai, como se estivesse diante de um juiz, e toda a ideia parece mesmo ali um tribunal, né? Deus está sentado no trono, e aí chega ali as pessoas para prestar o relatório, e Deus... E é tão marcante porque é como se Deus estivesse sentado, sendo o soberano poderoso sobre todas as coisas, e aí vem as pessoas, vem os anjos para prestar um relatório, mas é Deus que presta. Porque Deus olha para... Você viu lá o servo Jó? Você viu lá o meu servo? Viu o meu parça lá? E aí chega esse Satã e fala assim, é nada, como a Carol colocou, ele só faz isso porque você faz coisas boas. E a nossa realidade de como a gente então lida com as coisas ruins da nossa vida, ela vai ser realmente provada por esse fogo dessas questões. É interessante, por exemplo, a gente olhar para o livro de Tiago e falar da sabedoria e das provações da nossa vida, de como no meio das provações e tudo, essa sabedoria divina, ela age em nós para, primeiro, não dizer, eu estou sendo tentado pelo Senhor. E ele vai dizer, não, peraí, o Senhor a ninguém tenta, certo? Você é tentado pelos seus próprios maus desejos. Eu sei que a gente está dando um pulo lá, mas é interessante pensar essa sabedoria toda, como vai acontecer, porque daí o Jó se torna uma experiência prática, vívida, um exemplo de como essas coisas acontecem. Porque eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, provavelmente essa semana está passando por tribulações, ou já passou por várias na sua vida. E essa resposta positiva que nós damos, ela precisa ser bem pensada. E o que a gente vai ter é que há um consenso, que até hoje é um consenso errado na mente de muitas pessoas, que vai ser exatamente o quê? Se eu fizer tudo certinho, eu vou só receber bênção. Nada de ruim vai acontecer na minha vida. E aí a pessoa passa a viver uma falsidade religiosa e nunca uma comunhão verdadeira com Deus. Porque daí ela não dá, por exemplo, ela não oferta para o bem da pessoa, porque ela ama o próximo. Ela oferta porque eu preciso contrapontos diante de Deus daquilo que eu vou fazer. Então eu não estou preocupado se a Carol está passando por alguma necessidade ou não. Eu só vou fazer, tá aqui, pega 10 pila aí, senhor, agora eu dei 10 pila para ela. Então, vamos lá, abre a janela aí. Como se a vida fosse uma escala de merecimento, né? Exatamente. E aí eu fico me perguntando em que parte da Bíblia isso está escrito? Onde que está escrito que existe essa escala de merecimento? Né? Se o próprio Deus fala de Jó que ele é justo, que ele é correto, que ele é honesto, e ainda assim ele passa por todo esse sofrimento, então quem somos nós? Quem é a gente na fila do Jó? Quem é a gente? Eu acho, Carol, que está lá em Gênesis 3. Esse texto está lá em Gênesis 3, quando a gente decide, eu quero ser o meu próprio Deus. Aí o meu próprio Deus, eu quero fazer as coisas do meu jeito, e eu quero que as pessoas reconheçam o meu trabalho, eu quero que só venha coisas boas para minha vida. Eu acho que é exatamente nesse texto aí que está lá escrito essa proposta. É dela que aflora isso. Pois é, mas sabe que isso é uma coisa que faz a gente ficar pensando, né? De onde vem isso, de onde que a gente tira isso, que a gente mesmo cria as nossas próprias regras distante de Deus. O meu aqui foi heresiástico, tá bom, pessoal? Tranquilo. Vai procurar na Bíblia que você não vai achar. Não vai, não. E eu me lembro de uma situação, também na época de faculdade, né? Que eu tinha essa visão meritocrática da vida, eu achava que se eu fizesse tudo direitinho, eu sempre fui aquela boa aluna, sempre fiz lição direitinho, sempre, sabe, tudo dentro do quadrado, e aí eu sofri uma injustiça na faculdade, e aí meu mundo caiu, a coisa virou de cabeça para baixo, e aí eu tive que começar do zero, a entender quem Deus é, quem eu era e como que eu me relacionava com Deus, porque daquele jeito como eu acreditava que as coisas funcionavam, estava tudo errado. E no fim das contas foi muito bom, até que Deus puxou meu tapete, porque senão eu ia estar até hoje, eu ia estar com essa construção, né, de essa visão de mundo errada.
de que a gente faz por merecer, ou que se eu estou sofrendo alguma coisa foi porque eu mereci. E no fim das contas, Dil, a gente merece é o pior, né? A gente não merece nada de bom. Porque o que foi que a gente fez? A gente rompeu com Deus. A gente se afastou dele completamente. Então, tudo o que Deus faz é bom, é gracioso, é misericordioso. E só ele sabe o real propósito. A gente, às vezes, entende um pedacinho. Às vezes a gente compreende um pedacinho. Sem querer dar spoiler, mas já dando spoiler, porque a gente gosta, né, nesse canal de dar spoiler. É o canal do spoiler oficial. Jó, depois que ele passa por tudo isso, lá no final do livro, ele fala uma coisa tão linda, que ele se encontrou com Deus de verdade. Ele antes só ouvia falar. Mas aí, ele experimentou quem Deus é. Então, não que a gente vá conseguir entender todas as coisas, mas uma dose de sofrimento, ela tem uma razão de ser, e ela leva a gente a uma compreensão maior de quem Deus é, como ele age, e de se aprofundar de relacionamento com Deus, né? De dependência dele mesmo. Olha, e já que o nosso objetivo segundo do canal é spoilear tudo, talvez você está ouvindo a gente falar assim, pô, então que esperança tem, né? Se nada do que eu faço tem mérito ou alguma coisa, e aí, em vez de você sair daqui triste, desmotivado, eu quero que você saia daqui agarrado na graça, porque a nossa vida tem esperança, e tem inclusive futuro cheio de esperança, porque existe um mérito, e esse mérito é o mérito de Jesus. E no mérito dele, daquilo que ele fez por mim, pela Carol, por você, de nos amar, de dar a sua vida por nós, de sofrer no nosso lugar, e de ressuscitar em vitória e glória, é nesse mérito que a gente se apega. É nesse mérito que a gente deposita todos os nossos fracassos e erros. E a gente... E esse amor não foi só um amor de vir e morrer, mas é de falar assim, olha, é o seguinte, então agora troca os seus fracassos, medos e incertezas pela minha conquista. E essa minha conquista é tua. Eu vou compartilhar essa conquista com você. Agora você vai ser vitorioso também, não porque você venceu, mas porque eu venci e eu compartilhei essa minha vitória com você. E, gente, isso é, assim, algo que é transformador. Porque quando a gente olha realmente para essa realidade, quando a gente está tentando viver pela meritocracia, a gente parece que está se afogando. Porque eu tenho que fazer, e a gente não consegue, e aí a gente afunda. Ou se a gente dá, tá bom, já que eu não consigo, então chuta o pau da barraca, vamos fazer qualquer coisa, vou esse fim de semana, vou pro pagode e o resto que se exploda. A gente não precisa viver nem de um jeito sufocado, nem do outro jeito, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas eu olho para essa graça maravilhosa e eu falo, é isso que eu quero. É isso que é para mim. E obrigado, Senhor, por ter feito tudo o que fez, por ter morrido no meu lugar, por ter ressuscitado e ser vitorioso no meu lugar, e por compartilhar essa vitória comigo. Então há o mérito de Jesus. E nele a gente se apega. Cara, isso que coisa boa demais. É maravilhoso, é maravilhoso. E já nem sabia ainda, mas ele já tinha dito que eu sei que o meu Redentor vive. E que se levantará sobre a terra. Que esse Deus é incrível. E o objetivo dele é esse resgate mesmo. Que bom, que bom. Amém. Vamos encerrando por aqui então hoje? Já deu? Já deu. Maravilha. Obrigado, Carol. Obrigado por mais um bate-papo tão gostoso. Bom demais. É muito bom estar aqui. E não percam a próxima semana, hein? Continuação de Jó. Sábado que vem. Vamos falar um pouquinho mais sobre a vida desse homem tão especial. E se você está aqui por São Paulo, a gente não quer deixar de convidar você a vir participar com a gente aqui na rua Tianguá, número 25, bem pertinho do aeroporto de Congonhas. Você vai nos encontrar e a gente vai poder trocar uma ideia, bater um papo, falar um pouquinho sobre a vida de Jó, sobre os últimos reis de Judá, enfim, vai ser muito gostoso poder te conhecer, tá bom? Se você não está por aqui,
a gente convida a seguir a gente nas redes sociais, tem o Facebook, tem Instagram, tem o YouTube aqui, é lógico, se você não curtiu e compartilhou esse vídeo, olha aí, faltando a meritocracia. Merece sofrimento. Bota o dedão nesse like aí, compartilha esse vídeo com o pessoal, e você amanhã às 9 horas da manhã, sai a nossa celebração online aqui no canal. Você vai poder participar com a gente nesse momento especial, tá bom? Tchau, Carol! Tchau, pessoal!